Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou trazer para vocês então uma explicação aí sobre os operadores aritméticos na linguagem Python. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações de novos vídeos e conteúdos. Os operadores aritméticos na linguagem Python são 7 disponibilizados. Então nós temos os 4 operadores da aritmética básica, certo? Adição, subtração, multiplicação e divisão, e depois 3 outros operadores específicos, que é o operador módulo, o operador de exponenciação e o operador de divisão do tipo for. Muito bem, então eu vou começar aqui com a operação de soma, tá? O operador de adição. Então eu fiz aqui um programinha bem simplificado, onde nós vamos entrar com 2 números, tá? Então eu printo aqui, ó, vamos realizar a soma de 2 números utilizando Python. Nós entramos com 2 números, certo? Lembrando que tudo que vem através do comando input direcionado para uma variável, ele é do tipo string, então nós transformamos aqui para o tipo inteiro, tá? Nesse caso aqui eu vou estar fazendo operações com números inteiros por enquanto. Depois eu pego os 2 números, que eu chamei as variáveis de A e B. Eu crio uma outra variável chamada soma, ela recebe então A mais B. E depois eu printo aqui, utilizando o operador aqui format, certo? Eu printo a variável A, o símbolo de mais, B e igualo aqui ao resultado, que está na minha soma. Então eu vou rodar aqui o exemplo. Olha só, vou entrar com o primeiro número, vou colocar aqui o número 3, entrar com o segundo número, número 4, e obtenho aqui como saída, ó, 3 mais 4 é igual a 7. Eu acredito que isso aqui são operadores bem simples, pessoal? A princípio não é para ficar com nenhuma dúvida, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aí na descrição do vídeo, que eu tento trazer a resposta para vocês, tá? Vamos para a próxima operação, que é a operação de subtração, fazer aqui o menos. Então, da mesma forma que antes, ó, eu vou printar aqui, vamos realizar a subtração de 2 números utilizando Python. Eu tenho 2 variáveis, a variável A e B, para onde eu vou armazenar então os meus 2 números, tá? Depois eu crio uma variável chamada sub, que vai receber aí a operação do número A menos o número B, e eu vou printar isso aqui na tela, certo? Então, coloco aqui em execução. Vou entrar aqui com o número 5 e também com o número 3 e obtive aqui como resposta 5 menos 3 é igual a 2. Vou rodar mais uma vez, tá? Vou colocar um número maior aqui, ó, vou colocar 10 e o segundo número eu vou colocar aqui 25. E obtemos aqui que 10 menos 25 é igual a menos 15, certo? A próxima operação, tá? A operação de multiplicação, tá? A estrutura do programa é a mesma, tá? Só vou rodar ela aqui. Então vou entrar com o primeiro número, aqui o número 5 e aqui o número 4. E obtenho que 5 vezes 4 é igual a 20. Muito bem, e daí nós vamos aqui para a nossa operação de divisão, certo? Lembrando, pessoal, eu até destaquei aqui, ó, tá? Que antes da gente realizar a divisão, a gente tem que lembrar que na matemática, quando a gente vai trabalhar com divisão, não existe a divisão por zero. A divisão por zero, ela é uma indeterminação matemática. Então, eu já fiz o seguinte aqui, ó. Eu printei que nós vamos realizar a divisão de 2 números, utilizando Python. Então, o A recebe o nosso primeiro número, o B recebe o primeiro número, porém eu já deixei aqui um aviso para o usuário dizendo que é para entrar com o segundo número, porém esse tem que ser diferente de 0, tá? E depois eu criei uma outra variável chamada div, que vai receber o A dividido por B, certo? Então vou rodar aqui o nosso exemplo, tá? Vou entrar aqui com o primeiro número, por exemplo aqui vou colocar 12, e depois aqui no segundo número vou colocar 4 e obtive aqui a resposta, como sendo 3. Reparem, pessoal, que aqui, ó, quando a gente faz a nossa divisão,
Por que ele colocou 3.0, tá? Porque a divisão, ela já é uma operação que ela pode gerar um número que ele não é inteiro, tá? Ele é um número com vírgula, né? No caso aqui, o Python vai representar com esse ponto aqui. Então, por exemplo, ó, se nós rodarmos de novo, tá? E eu fizer uma divisão aqui que vai gerar um número que não é inteiro, não é um número exato, ó. Se eu dividir 10 pelo número 4, ó, eu vou obter um 2.5, tá? Então, por isso que quando ele imprimiu lá o nosso 3.0, o Python ele já preparou a saída para ser um número do tipo float, tá? Futuramente eu vou falar aqui para vocês dos tipos de variáveis, certo? E daí isso aí vai ficar um pouco mais claro, ok? Muito importante, pessoal. Aqui eu fiz, obviamente, exemplos mais simples para que vocês consigam compreender cada um dos operadores, mas nós podemos trabalhar também com operações, né, operações compostas aqui, ó. Eu posso trabalhar, por exemplo, aqui eu vou printar, né, já uma operação diretamente sem utilizar variáveis, ó. Então, olha só, eu vou printar essas duas operações, ó, o 2 mais 3 vezes 3, tá? E o 2 mais 3 entre parênteses vezes 3. Por que eu fiz dessa forma? Porque aqui no Python ele segue, né, a precedência de operadores, né, que existe na matemática. Até eu acabei de observar aqui, ó, que quando eu escrevi precedência, tá, eu esqueci de colocar um E aqui, ó. Pronto, está resolvido, tá? Então observe o seguinte, quando eu faço essa operação aqui de cima, é diferente dessa operação que eu tenho aqui embaixo. Então, o que eu vou pedir para vocês nesse exato momento? Vamos pensar aí, né? Vamos fazer um exercício mental, ver se vocês lembram como é que funciona a precedência matemática. Vocês vão pausar o vídeo, vão pensar aqui qual é o resultado que vai ser gerado em cada um desses prints, tá? Pausem o vídeo, eu aqui agora já vou executar, certo? Para nós verificarmos qual é o resultado. Então, rodei aqui o programinha, só esperar ele printar para nós aqui o resultado e daí nós vamos fazer aí a análise do mesmo, certo? Olha só, então esse print aqui de cima, 2 mais 3 vezes 3, resultou em 11. E esse aqui de baixo, ó, 2 mais 3 entre parênteses vezes 3, resultou em 15. Por que isso, pessoal? Vamos lembrar que a multiplicação e a divisão, elas têm precedência em relação à soma e à subtração, certo? Então, quando eu coloquei aqui, ó, 2 mais 3 vezes 3, primeiro vai ser realizada a multiplicação, né? 3 vezes 3, que resulta em 9, mais 2, que resulta em 11, tá? Agora, quando eu coloquei aqui os parênteses, ó, eu garanti que primeiro foi executado 2 mais 3, que gerou 5, e depois sim foi realizada a multiplicação. Então, 5 vezes 3, resultando no 15, certo? Muito bem, então aqui nós avaliamos os nossos 4 operadores, vamos chamar assim, operadores aritméticos básicos, né, com as 4 operações básicas, tá? E agora nós vamos verificar aqui os demais operadores, começando pelo operador %, tá? Então vocês não vão confundir, pessoal, esse operador % com aí o cálculo, né, percentual. Aqui dentro do Python, assim como acontece em outras linguagens, como a linguagem C, o operador %, ele é um operador chamado módulo. Ou seja, ele é o operador que nos traz o resto da divisão. O que é o resto da divisão, pessoal? Aqui eu coloquei, né, na forma de figura para vocês, olha só. Quando nós vamos fazer uma divisão de números inteiros, tá? Aqui eu vou trabalhar com a divisão de números inteiros. Então eu vou dividir 9 por 5. O que acontece? Quantas vezes o 5 vai, né, quantas vezes ele está dentro do número 9? Então, somente uma vez. 1 vezes 5, 5. 9 menos 5, 4. Ou seja, aqui eu tenho o meu 9 como dividendo, 5 como divisor, 1 é o quociente e 4 é o resto da divisão. E justamente esse resto da divisão é o que é retornado pelo nosso operador %. Tá? Então, o operador %, ele serve, por exemplo, para fazer alguns testes bem interessantes, né, dentro aí da linguagem Python, tá? Como, por exemplo, eu consigo dizer se um número é par ou é ímpar, tá? Futuramente eu vou trazer para vocês um exemplo, né, mostrando como fazer isso, mas agora eu vou focar aqui somente no resultado que o % traz para nós. Então, olha só,
Aqui eu já coloquei, ó, que nós vamos verificar qual é o resto da divisão, né, de dois números, utilizando a linguagem Python. Vou entrar com dois números, né, direcionando aqui para o A e para o B. E eu criei aqui uma variável chamada mod, né, para lembrar aí do módulo, certo? E depois eu printo aqui para nós, né, o resultado de A módulo B, ok? Então eu vou rodar aqui o nosso programa, tá? E vou entrar com o primeiro número, né? Vou seguir aqui o exemplo que eu tenho, tá? Vou entrar então com o primeiro número sendo o 9, tá? E eu vou fazer 9 módulo 5. Quando executei o nosso programa, né, 9 módulo 5 resultou aqui no número 4. Perfeito? Bom, eu tenho uma aplicação onde eu utilizo o operador módulo, tá? A resolução de um dos problemas da Olimpíada Brasileira de Informática, né, que é um outro conjunto de vídeos que eu tenho aí no canal. Eu estou deixando para vocês aqui, ó, o link, certo? Desse vídeo. Vai aparecer aqui para vocês clicarem nele, caso vocês queiram assistir, tá? E a partir de 5 minutos e 55 segundos eu começo a explicar aqui como utilizar o operador % para resolver esse problema aí específico, tá? E só para vocês entenderem essa ideia aqui, ó, eu acabei citando aqui, né, testar se o número é par ou é ímpar utilizando o módulo. Como é que a gente pode fazer isso, tá? Então eu vou trazer um spoiler para vocês aqui, ó. Vou rodar aqui o nosso programa e vou pegar um número que eu sei que é par, tá? Por exemplo, o número 8, tá? E eu vou avaliar o número 8 em relação ao número 2, tá? Então olha só, 8 por 102, o que vai acontecer? A gente sabe que se eu multiplicar 4 por 2, vai resultar em 8. Então, se eu fizer 8 menos 8, o resto vai ser 0. Perfeito? Então, o número 8, que é par por cento 2, por cento, eu vou falar módulo, né? 8 módulo 2 gerou 0, tá? Vou rodar de novo, vou pegar outro número que é par, o número 12. Então, 12 módulo 2, rodou o programa, tá? O resto da divisão também gerou 0. Agora vamos pegar um número que é ímpar, pessoal. Olha só, um número ímpar, por exemplo, o número 7. Se eu fizer 7 módulo 2, o que vai acontecer? O resto deu 1. Por quê? Porque 3 vezes 2 vai dar 6, 7 menos 6, resto 1. Se eu pegar outro número ímpar, como por exemplo o número 15, e fizer 15 módulo 2, qual que vai ser o nosso resto? Também vai ser 1. Ou seja, sempre que o resto da divisão de um número em relação a 2 for 0, é porque esse número é par. Se o resto da divisão for o número 1, significa que o nosso número é ímpar. Perfeito? Dessa forma eu posso avaliar se o número é par ou ímpar. Ok? Bom, agora a gente vai aqui para o nosso próximo operador, que é o operador asterisco asterisco, que é o operador de exponenciação. Lembrando que como funciona a exponenciação? Eu vou ter uma base, né, que é um número, e um expoente, que também é um número. Aqui eu estou trazendo também um exemplo somente com números inteiros agora, tá, pessoal? Então, 2, né, a base 2 elevado no expoente 3, significa que eu vou multiplicar o 2 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado a 3, né, ou também o 2 elevado ao cubo, como se fala, resulta aqui em 8. Perfeito? Então, criei aqui, ó, o programa, tá? Eu vou printar, ó, vamos elevar uma base, um expoente utilizando Python, tá? Eu tenho uma variável chamada base, uma variável chamada expoente e criei uma variável chamada valor para fazer aqui a operação, né, base, asterisco, asterisco, expoente. Olha só, eu também fiz da seguinte forma, ó, eu vou printar aqui o resultado, né, nesse formato que eu já estou utilizando aqui nos exemplos, tá? E depois eu fiz uma brincadeirinha aqui, né? Eu fiz a nossa representação matemática, né? Então eu printei aqui o expoente, na linha de baixo eu printei a base, recebendo o valor, né, que é o resultado da operação. Então eu vou rodar aqui para nós verificarmos e vou fazer aqui o exemplo, né, que eu trouxe para vocês, ó, a base 2 elevada no expoente 3, o que vai nos resultar, né, 8. E aqui embaixo, ó, eu consigo verificar, né, no formato que a gente escreve geralmente na matemática, 2 elevado na 3, resultando aqui em 8. Só para fazer mais um exemplo, né, eu vou pegar aqui o número 3, tá, elevado também
tá? No expoente 3. Então eu vou ter 3 vezes 3 vezes 3, que vai nos resultar aí em 27. Perfeito? E por último, eu trago para vocês aqui o nosso operador, que é a divisão do tipo floor. Tá? O que é a operação do tipo, divisão do tipo floor, pessoal? Floor, né, se vocês forem procurar a tradução de floor em inglês, vocês vão achar provavelmente como piso. Então o floor, ele vai fazer a divisão, mas ele vai buscar o número inteiro mais próximo daquele resultado, jogando ele para o piso, né, jogando ele para baixo. Então olha só, eu fiz aqui duas operações. Eu vou printar 5 dividido por 2, né, o operador de divisão aqui é o operador normal, tá? E depois o 5 barra 2, que é a divisão do tipo floor. Qual que vai ser a diferença entre as duas? Pausem o vídeo, pensem no que vai ser o que vai ser o resultado dessas operações e depois vocês dão um play, tá? Eu vou rodar aqui então e observem o seguinte: 5 dividido por 2 resultou em 2,5, né, que é a metade do número 5. Já quando eu fiz o 5 barra 2, ele também resulta no 2,5, só que ele vai direcionar o meu resultado para o número 2, que é o número inteiro mais próximo, né, para baixo em relação ao 2,5. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham compreendido aqui como funcionam os operadores aritméticos. Deixe o seu like e até a próxima.